depois de todo o mistério da abertura de nossa aula, o professor Beto, que não é muito bom de cantar, mas tem uma atividade aqui que a gente fala que é a aula barco. Eu e o professor Silvinho Santos, de Biologia, eu e o professor Silvinho Santos, a gente leva os alunos para uma aula barco, e uma música que a gente sempre canta é o seguinte, é uma música do Eliakim Rufino, que ela fala bem assim, ó, hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele. Salve sua febre incendiária. O maior ecologista da Amazônia é quem? É o mosquito da malária. A gente canta essa música, é uma música muito engraçada. Por quê? Porque hoje a nossa aula, na tela para vocês, hoje a nossa aula de número 5.1, nós vamos falar justamente sobre as doenças endêmicas da Amazônia. O terror da América, a malária causada por ele, pelo mosquito da malária, por esse mosquito aí, que foi o terror, né? O terror, olha, aí chega a me dar, olha, chega a me arrepia só de olhar aqui, que eu morro de medo. Pensa vocês sabiam que do reino animal, esse daqui é o mais letal? Ah, professor, eu tenho medo de sucuri. Vocês já viram sucuri matando pessoas? Adoecendo pessoas? Aí, eu tenho medo de onça. A onça para atacar uma pessoa só se ela tiver com muita fome e tirar a caça onde ela se alimenta. Porque o letal é esse bichinho aqui. Agora você chega ali no Semetron, tem um monte de gente internada com chikungunya, com zika, com malária, com febre amarela e tudo. O mosquito é terrível, terrível, terrível. Tá? É por isso que ele aqui, Rufino, dizia, hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Se hoje o mosquito da malária ainda mata no Brasil, na África, em tudo quanto é parte do mundo, imagina o mosquito da malária no século XVIII. O mosquito da febre amarela no século XVIII. Era terrível. As pessoas morriam como mosca. Como teve relato da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, no século XIX, falando que as pessoas morriam como mosca. Por quê? Não se tinha remédio para a malária. Não se tinha proteção para a malária. A perspectiva de vida no Vale do Guaporé era de 9 meses. Chegou no Vale do Madeira, a perspectiva de vida de 6 meses. Se você aguentasse 6 meses, você era um herói. Quantas pessoas não morreram na busca do ouro no Vale do Guaporé? Quantas pessoas não morreram na construção de Vila Bela da Santíssima Trindade? Na construção do Forte Príncipe da Beira? O próprio Sambucete morre no Forte Príncipe da Beira de quê? De malária. Era terrível. Então, na tela para vocês, que a nossa aula, hoje nós iremos ver esse terror da América. O mosquito da malária. Olha aí, só para vocês não dormirem hoje, tá? Ficar com medo dele aí. Quando vocês ouvirem sim, no pé do ouvido de vocês vão ficar com medo dele. O mosquito vetores da malária existe em todo o território nacional. Ele não é só da Amazônia, não. Mas a malária hoje é só realmente endêmica na bacia amazônica. Ela foi controlada nas áreas da bacia do Paraná, do Prata, do São Francisco, do Rio Doce, do Rio Tietê, do Rio Paraíba. E nas áreas litorâneas, áreas que eram altamente malarígenas, como os litorais paulistas e cariocas e a Baixada Fluminense, entre outras. Ou seja, a malária estava em todo o território nacional, só que ela foi controlada nessa região. Onde ela não é controlada é na região amazônica. Por quê?
devido à grande umidade da floresta amazônica. Malária quer dizer mal do ar, em italiano. Durante séculos, a teoria era que os vapores e os ares venenosos presentes em pântanos e em áreas alagadas causavam a doença que era o terror de Roma. Deixa eu falar aqui para vocês aqui. A malária, ela começa pela Itália. É na Itália que se tem a descoberta da malária. Mas também é lá na Itália que eles vão descobrir que a malária não era uma doença dos ares, como pensavam, que o pântano soltava aqueles ares venenosos. Eles vão descobrir lá na Itália, através de estudos, que o grande responsável era o protozoário colocado por esse mosquito. Vamos ver quem é esse daí. Vamos ver quem é esse daí. A ciência ainda não sabia, mas a malária não era uma doença transmitida pelo ar, mas por um protozoário. Isso eu vou pedir para o professor de biologia falar mais para vocês o que é um protozoário. Passada pela picada do mosquito. Olha o nome dele. Tem até um nome bonitinho ele. O Anófelis. O Anófelis. Hoje quem defende a Amazônia é o Anófelis da malária. O Anófelis é um mosquito da malária. Mosquito da malária. Esse daí eu tenho medo, viu? Esse eu tenho medo. Esse Anófelis. Tem até o nome de... Como é o nome desse senhor? Ah, é o senhor Anófelis. Eu morro de medo desse senhor aqui, desse Anófelis. A água parada entra na equação por ser condições ideais para a reprodução do mosquito, como acontece com o próprio mosquito, com a dengue e com a Aedes aegypti, tá? Que é transmissor aí da dengue. E não por algum vapor do ar ruim. Mas isso só foi descoberto em 1897. E eu estou falando, 1897 é século XIX, mas eu estou falando ainda do século XVIII, que ninguém sabia de onde saía essa doença. A doença matava e ninguém sabia de onde saía. Identificação do anofelinos como vetores responsáveis pela malária humana data do fim do século XIX e foi obra do italiano Giovanni Battista Grassi. Olha o cara que descobre que é o mosquito causador desse pavor que o Vale do Guaporé estava sofrendo. Desse pavor que vai ser para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa identificação foi seguida de numerosos estudos de etimologistas europeus e americanos, identificando a espécie dos anofelinos responsável pela transmissão da malária em diferentes regiões do globo. Agora que ele sabe que é o Anófelis, vamos fazer mecanismo para matar o Anófelis. Aí nós temos fumacê, nós temos vários mecanismos. Professor, isso é aula de biologia? História é tudo. É matemática, é biologia, é química, é física, é sociologia, é linguagem. Tudo está dentro do processo histórico, porque para você entender o processo histórico, você precisa entender essas outras ciências. E para você entender a dificuldade que foi construir o Real Forte Príncipe da Beira, teve uma epidemia dentro do Forte Príncipe da Beira, em cartas do século XVIII, que eles diziam que eles não sabiam como controlar, as pessoas estavam morrendo. Só para vocês terem uma ideia, a primeira empresa que veio construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré era uma empresa inglesa. A Public Works, o nome da empresa. A Public Works, ela veio para cá com seus engenheiros, seus trabalhadores, e no final ela escreve uma carta sem conseguir assentar um só quilômetro de trilho. Sabe o que ela escreve? Ela disse assim, ó:
Isto é um antro de podridão, onde homens morrem como mosca. Nem que se tivesse todo o dinheiro do mundo e metade da sua população, seria impossível construir um empreendimento em tal lugar. Gente, ela estava falando das doenças endêmicas. Ela estava falando principalmente da malária. Que as pessoas caíam mortas como mosca. Por isso que o Eliakim Rufino disse, se não fosse esse mosquito, a floresta já tinha virado palha há muito tempo. É o mosquito da malária que impede também as pessoas de estarem conquistando e derrubando toda a Amazônia. Quanto mais você derruba a mata, mais os mosquitos vêm para dentro da cidade. Na tela para vocês. No século XVIII, o Vale do Guaporé era considerado o terror da América, por causa das epidemias que vitimaram o colonizador. Fatores contribuíram para que a região, a essa época, fosse visitada pelos colonizadores apenas para captura de mão de obra indígena ou para coletar droga do sertão. Os colonizadores, gente, eles não queriam morar na Amazônia. Eles não queriam morar no Vale do Guaporé, eles queriam só passar por aqui. E passasse por aqui sem pegar malária seria já de grande valia. Era muita doença tropical. Era uma epidemia de doença tropical sem tamanho. Olha aí, ó. O que eles soltam aí, o que vai para dentro do seu corpo. A África, hoje, é uma região que se morre muito de malária na África. Tem uma morte muito forte de malária na África. Os brancos estavam protegidos lá, tinha toda uma questão, eles estavam menos expostos a adversidades ambientais. Eram menos vulneráveis às doenças, mas o negro, o indígena que não tinha o vírus da malária no seu corpo, ele passa a ter, o homem branco ele traz e transmite para ele a malária. Além do ônus grave à saúde e à vida, constituem-se sérios problemas para a administração colonial. Como é que eu vou administrar uma região onde as pessoas estão morrendo de malária? Como é que eu vou construir uma cidade onde as pessoas estão morrendo de malária? Vem cá comigo. Para vocês entenderem essa dificuldade, é só de nós lembrarmos o que aconteceu recentemente em 1920 e 1921 com coronavírus, aonde nós víamos pessoas ao nosso redor morrendo como mosca. Morriam por um vírus transparente que ceifava a vida de milhares de pessoas. Só no Brasil foram mais de 700 mil pessoas que morreram devido ao coronavírus, devido à Covid-19. Agora imagina as pessoas, naquele momento também, sem anticorpos e sem remédio para combater a malária. E sem saber de onde eles podiam pegar malária, até para se prevenir. Porque nós estamos no século XVIII, eles só vão descobrir de onde vem a malária no século XIX. E eles estão suscetíveis à malária. E hoje nós sabemos de onde vem a malária, sabemos de onde vem a dengue, e nós não continuamos pegando essas doenças,
Porque o nosso quintal tem aquela garrafa que fica cheia d'água, tem aquele pneu jogado no quintal, tem aquela vasilha que foi esquecida, que encheu d'água, e lá é um criador de mosquito natural. Eles adoram aquela aguinha morna que foi esquecida ali, eles adoram, que eles vão lá, chega e fica aquele... Parece cabeça de prego ali, criando lá. Aí vira um mosquito, começa a voar e chega lá em você, parece ataque de drone. Puf! E ataca lá e já era você. Se o povo tem medo de ataque de drone, o pessoal naquele momento tinha medo do ataque do mosquito da malária. Mas vamos voltar para a nossa aula, vamos voltar. Com a região infectada por males tropicais, o ritmo do trabalho e da produção era comprometido pelos segmentos epidêmicos dentro dos quais a malária era o mais comum. Então, acredito que seja por isso que houve o abandono do Vale do Guaporé. Quando o ouro acaba no Vale do Guaporé, os portugueses que aqui estavam, que tinham sobrevivido já a esse intempéries das doenças endêmicas, eles vão embora e nem olham para trás. Inclusive, eles deixam para trás os escravizados. Eles deixam para trás os remanescentes quilombolas e eles vão embora. E aí no Vale do Guaporé hoje nós temos 9 comunidades de remanescentes quilombolas no Vale do Guaporé. Desse século XVIII. E ele sai com medo da malária, sai com medo do mosquito. Sai com medo disso daqui entrar no seu corpo e lhe causar um problema de saúde sem igual. De você tremer de febre, calafrio, vômito, até gerar uma hepatite. A malária é cruel, gente. Eu acredito que eu sou imune à malária, que eu já fui várias vezes pescar, eu gosto muito de pescar, e eu já fui muito em locais que eram foco de malária. E as pessoas que estavam comigo pegavam e eu não peguei a malária. Eu estou há alguns anos, desde quando eu nasci morando na Amazônia, não vou falar quantos anos não, senão vocês vão saber minha idade e vão dizer, professor Beto está velhinho, hein? Mas nós temos isso daqui como problema social e eu, graças a Deus, eu nunca peguei a malária. Mas as pessoas que vinham para cá, elas pegavam, não se cuidavam e morriam de malária. Tá? Depois a professora de biologia vai falar para vocês mais sobre isso daqui. E a dificuldade que foi a Amazônia de fazer esses empreendimentos devido a essas epidemias. Essas epidemias aqui que estão assolando a nossa comunidade. Na tela para vocês. Além disso, havia endemias que, como a de 1758, marca um violento curso de sangue e tosse, ou a de 1814, quando a varíola, meu Deus do céu, a varíola varreu o Forte Príncipe da Beira, outra doença endêmica, levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal da varíola. A varíola, que foi chamada na Idade Média de peste negra. Peste bubônica. Olha aí, ó. Endemias de bexiga, sarampo, verminose, flagelaram a população e aumentaram a mortalidade da região. Essa charge que eu acho interessante, olha. A morte, o mosquito dançando como se fossem os capetinhas e as pessoas sendo contaminadas e a caveira da morte aqui embaixo. É uma charge muito cruel, né? Além disso, acrescenta-se as péssimas condições sanitárias que se tornavam ainda piores
nos picos das enchentes entre março e abril. No Diário de Navegação, comandado por Francisco de Melo Palheta, de 1722, há referência a uma praga de piuns junto à Cachoeira do Madeira. Cara, o pium é terrível, tá? A principal doença transmitida pelo pium é a oncocercose, transmitida através da picada do inseto Simulium, conhecida como pium ou borrachudo. Ele tem esse... Tá? E nós temos uma doença, recentemente, teve aí uma endemia de oncocercose com pium, que pode causar nódulos subcutâneos, lesões na pele e, em casos graves, a cegueira irreversível. Isso do pium. Sabia disso? Além do carapanã, nós temos... Carapanã, olha eu falando carapanã. Carapanã, a Amazônia se fala carapanã. Deixa eu perguntar para vocês. Vem cá comigo. Aí na região de vocês, como é que se chama? Hã? Vocês chamam carapanã? Vocês chamam muriçoca? Vocês chamam mosquito? Como é que vocês chamam aí na região de vocês? Hã? Aqui em Porto Velho não precisa chamar não, eles vêm sozinhos. Os bichinhos são enxeridos aqui. Eles vêm sozinhos, a gente não precisa nem chamar eles, que eles já estão te picando ali. Se você não tiver com veneno ali para matar os bichinhos, tem aquela raquetezinha, que eu comprei uma aqui, que eu me amarro e tá lá, chega, estoura igual pipoca. Tá? Mas é porque é cheio, gente. É difícil. Nós tivemos a vigilância sanitária, ela é responsável pelos controles endêmicos. A antiga SUCAM. O povo não fala em dedetização, vamos dedetizar aquela região. Vocês sabem de onde vem o nome dedetização? Ele vem de um veneno antigo que se usava, que era um tal de DDT. Já ouviram falar nesse veneno? DDT? Foi usado muito pela SUCAM, esse DDT. Por isso que era dedetizar. Não é detetizar não, tá? Porque a variação é do veneno DDT. É dedetizar. Mas esse mosquito, olha aí o pião aí para vocês. Essa mão aí na tela para vocês aí. Essa mão desse cara aí cheio de pium, que está aí na tela para vocês. Mão do cara cheio de pium aí é terrível. O ciclo de doenças e as sucessões epidêmicas mantinham a população sob constante ameaça de fatalidade. Pouco se sabia sobre como combatê-las. Como é que eu vou combater uma doença que eu não sei de onde ela vem? O que causa ela? A região do Guaporé e do Madeira foi terrível. Tanto no século XVIII quanto no século XIX, essas doenças foram terríveis nessa região. Malária, máculo, corrosões, febre catarrais, pneumonia mata até hoje, diarreia sanguinolenta. Imagina você estar ali com a diarreia sanguinolenta. Tuberculose, febre amarela, tifo, cólera. Pessoal, tudo isso, doenças que tem até hoje, né? Estavam presentes no Vale do Guaporé e no Madeira. Foram as grandes causas da morte entre os habitantes do Guaporé e do Madeira. Pobre dos nordestinos que vieram extrair a borracha aqui no Guaporé e no Madeira, que foram cometidos por essa doença. E aqui ficaram com a malária, com o máculo, febre catarrais, pneumonia, diarreia sanguinolenta, tuberculose, febre amarela, tifo. A população do Guaporé e do Madeira, olha essa foto aqui, cara, interessante, retratando essa chegada da população no Vale do Guaporé. Do governo Mato Grosso, essa foto aí. O contraste entre o negro,
entre a população, entre os soldados que chegavam. Só que aqui tem soldados como remeiro, eles eram utilizados os indígenas. Olha aqui, ó, barcos a vapor. A população do Guaporé e do Madeira sofreram muito pela elevadíssima quantidade de doenças epidêmicas. Vamos aqui para o Madeira um pouco. Olha os indígenas brigando com os colonizadores. No Madeira, o trabalho nos seringais e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a implantação das linhas telegráficas de Rondon sofreram muito com as epidemias e principalmente com a malária. Só dizer para vocês aqui. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, que vai ser uma aula lá para frente que nós vamos estudar, as pessoas elas tentaram construir a estrada de ferro ainda no século XIX, não vão conseguir por causa das doenças endêmicas. A Bolívia vai abandonar o empreendimento no século XIX. O Rondon, quando ele abre as linhas telegráficas, um monte de soldados de Rondon ficaram pelo meio do caminho, morreram de malária. O próprio Rondon teve mais de 20 malárias. Terrível. Tem relatos da Comissão Rondon que diz que teve momentos da expedição que estava todo mundo com febre. Todo mundo acometido de doenças. E eles ainda tinham que ter força para caminhar, para vencer aquele trecho. Era terrível, 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 terrível. Como se tratar dessas doenças? Na tela para vocês. Como era que os indígenas tratavam essa doença? Olha aí o rapé. Os indígenas lá do Acre, no ritual de rapé. O tratamento era a base de conhecimentos da medicina popular. Utilizava alguns saberes indígenas e africanos. Algumas vezes, tratamento vinham da Europa, das chamadas farmacopeias. Raízes e ervas que curam. Foram os povos indígenas que descobriram a quina-quina. Professor, o que é a quina-quina, professor? A quina-quina é que se produz o quinino, que é a base da cura da malária, do tratamento da malária. Até hoje, a malária ela não é tratada com cloroquina, que é a base do quinino, e cloroquina serve para tratar malária, tá? Outra doença não serve não, já foi provada que não é eficaz. Mas as pessoas... Aqui, Oswaldo Cruz, que nós vamos falar sobre Oswaldo Cruz, vai ter até um documentário sobre Oswaldo Cruz na Amazônia para vocês assistirem. O Oswaldo Cruz esteve aqui e ele detectou que as pessoas estavam morrendo de malária e ele vai receitar doses altíssimas de quinino. Agora imagina a quantidade de pessoas que não morreram com problema de fígado, de tanto tomar, tá? De tanto tomar quinino. É por isso que a gente nunca pode dizer que a estrada de ferro teve tantas mortes, porque não se tem esse número ao certo. Alguns morreram construindo a estrada de ferro, outras morreram em viagem voltando para casa, outras por consequência de tanto quinino que dissolveu seus fígados. E aí nós temos aqui raízes e ervas indígenas que vão salvar a população. A quina aqui da Amazônia, ela vai ser exportada para a Europa, porque na Europa também tinha muita malária. Na Itália existia concílios para escolher papa, que às vezes escolhiam o papa, os cardeais que iam lá escolher os papas, quando voltavam para sua terra, morria de malária. Eu tive um amigo, deputado federal, que veio pescar conosco aqui em Porto Velho, ele pegou malária,
e voltou para Brasília, chegou lá em Brasília, começou a passar mal. O pessoal de Brasília não sabia que ele estava com malária. Quase ele morre, a sorte que nós orientamos para ele se tratar de malária. Teve aqui o Dom Vincenzo, que é presidente da Casa Família Roseta, também que pegou malária aqui na Amazônia, voltou para a Itália e quase morre de malária lá. Porque as pessoas não sabiam que ele tinha pego malária aqui na Amazônia. E várias pessoas vão daqui para outro estado contaminada com malária e morre por falta de tratamento. Até hoje, gente, a malária mata. Malária não é brincadeira. Aí na região de vocês tem muita malária? Me conta aqui. Conta lá no direct, lá no Insta. Professor, aqui na minha região tem malária. Me conte lá. Me conte a história de vocês. Tem muita malária? Na tela para vocês. Para sífilis, utilizava-se o mercúrio. Olha o remédio. O mercúrio para sífilis. Para a malária, o quina, extraído da árvore da quina, a quina. Descoberto na capitania do governo de Caetano Pinto de Miranda, em 1798, final do século XVIII aí. Olha aí, ó. Aqui parece canela, né? A quina parece canela. Eu fui até atrás ali, eu digo, não, preciso mostrar para os alunos o que é a quina. Porque não adianta eu falar sem vocês olharem o que é. E é dessa casca aí que se faz os remédios. Então, os indígenas, eles têm a cultura popular deles, têm um conhecimento. E utilizavam mecanismo para se curarem. A floresta amazônica, ela é riquíssima nesses tratamentos. Hoje nós não temos andiroba, a copaíba, o quinino. O quinino hoje eu utilizo até para refrigerante. Vocês sabem qual é o refrigerante que eu utilizo o quinino? Alguém sabe? Qual é o refrigerante que o povo usa o quinino? A água tônica. Está ali escrito água tônica de quinino. Eles usam lá para fazer o refrigerante. Na tela aí, na tela para vocês. O máculo era tratado com um preparado de ervas de bicho, limão, pólvora, gente, pimenta e cachaça. A cachaça era a base desse remédio todinho, que era o álcool que se tinha. Para as doenças pulmonares, febres catarrais e pleurisias, utilizava-se mais uma vez a cachaça, a aguardente. Aqui, gente, eu vou deixar para vocês esse material complementar, que é Oswaldo Cruz na Amazônia. Esse documentário sobre Oswaldo Cruz vai falar sobre o Oswaldo Cruz, o que ele veio fazer aqui, qual o trabalho dele aqui. Comecem a assistir esse documentário. E eu vou deixar vocês com esse documentário e vou encerrar minha aula por aqui, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é a atividade que vocês irão fazer. Até lá.